Hoje a gente tem Hoje a gente tem dois convidados aqui para conversar com vocês, para explorar eles, para a gente trazer o melhor deles aqui, que sempre uma coisa ou outra ajuda alguém, né? Que se identifica com as pessoas, e por isso a gente faz questão nessas reuniões de quinta de serem de mentalidade, trazer as pessoas de destaque, né? Na semana. Tem duas pessoas aqui, uma esteve no top 3. Levanta a mãozinha, Kelly, por favor, você está aí? Kelly, e outra pessoa muito constante também, que a gente sempre vê ali no ranking, é o Pedro dos Acarajés também. Levanta a mãozinha, Pedro. Obrigada, gente. Vocês estão vendo eles aí? Deixa eu destacar para todas as pessoas, para a gente fazer aqui um bate-bola com vocês. Pessoal, boa tarde. Vocês dois, tudo bom? Pode abrir aí o mudo. Boa tarde, Lete. Boa tarde, pessoal. E Boa aí, tarde, gente. Boa tarde, Lê. boa tarde, que bom ter vocês aqui com a gente, viu? De verdade, todo mundo ficou feliz ali com a Kelly, inclusive no primeiro top 3, né? Agora vem você, né, Pedro? Pedro tá lá e tal, toda semana, agorinha você também, né? Faz um tempinho, você já pegou o top 3, Pedro? Nunca peguei top 3, mas eu vou. Nessa temporada aí, a minha meta é pelo menos uns 2 ou 3 top 3, antes Olha aí. da final. Show, muito bom, sensacional, gente, parabéns, viu? O mais importante, né, que a gente vê em vocês, eu já quero começar com isso, pessoal, que é o que todo mundo sempre quer alcançar, né? Que é sobre a constância. A Kelly, por exemplo, né, ela já deu ali uma introduçãozinha para a gente na aula de ontem, né, falando que ela estava conciliando com o trabalho dela e que ela ia, fazia uma coisinha aqui, outra ali, né, sempre fazia, batia os terços das estrelas dela, e depois ela foi subindo, até que, pum, chegou no top 3, né, Kelly? O Pedro está no caminho também. O Pedro, sempre vejo o Pedro, não sei se vocês reparam também no top 20, é um exemplo de constância, né? Está sempre ali todas as semanas. E eu quero falar com vocês sobre isso, sobre constância, primeiramente. Né? Começando ali pela Kelly, que está aqui no meu visor, como é que você, no caso, Kelly, você mantém a sua constância? Como é que você faz, principalmente você sendo um exemplo, né, de que concilia com outro trabalho? A gente sabe que tem várias pessoas, principalmente whites aqui, blues, né, que começam conciliando com outra coisa. Como é que você mantém essa constância, Kelly? Fala para nós sobre constância. Certo. Então, eu falei um pouco ali na aula, né, sobre a questão da disciplina, porque eu acho que o essencial para você manter a constância é você ter disciplina, né? Ter disciplina de fazer independente de tudo que aconteça no seu dia. Isso não quer dizer que você vai fazer sempre tudo perfeito, maravilhoso. Na maioria das vezes não é perfeito nem maravilhoso. Eu sempre programo. Hoje eu tenho agenda, porque minha chefe, que é chamada Tayana, me obrigou. Mas eu tenho a cabeça bem programada das minhas atividades. Mas foi bom eu trazer agenda, porque meio que tirou meio a mente, diminuiu vamos dizer, aquela sensação de aceleração, né? E aí eu tenho minhas atividades muito programadas. E dentre as atividades de todos os meus dias está o PPL, de domingo a domingo, né? Ah, eu consegui ligar todos os dias? Não, teve dias que eu não consegui, teve domingo que eu não consegui. A gente sabe que, às vezes, o final de semana é um pouco mais desafiador por outras coisas, mas já teve algum dia na semana que eu não consegui. Mas o principal é isso, você colocar como atividade diária. Para mim, a Thay até falou ontem, não sei se foi na reunião do Acarajé, acho que foi o Joel Jota que falou, né, que perguntaram para ele como ter disciplina. Aí ele falou assim, você se pergunta como escovar o dente, como ir tomar banho? É algo automático. Então, assim, se eu tenho que fazer todos os dias isso, eu tenho que dar o meu ali melhor no meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor no meu PTL, sei lá, as atividades outras que eu coloco, academia e tudo mais, eu vou fazer todos os dias. Se eu não tenho um horário ideal, eu vou ter que estabelecer esse horário. Então, assim, uma coisa que eu sempre delimitei foi, desde o início, um horário para me dedicar aqui. A gente sabe que embola, né, porque tem uns agendamentos, mas tem um horário exclusivo para eu me dedicar aqui. Que no primeiro momento era à noite, porque como eu trabalhava durante o dia, meu horário, gente, assim, eu não tenho um horário fixo, porque eu exerço um cargo de confiança, então eu estou sempre disponível. Então, na pandemia, eu fiquei totalmente home office, agora eu voltei 2 vezes na semana presencial, pela manhã. Então, assim, no home office eu consegui, de certa forma, me organizar, mas como eu tenho um cargo de confiança, tem pessoas também que eu lidero, o horário que as pessoas mais me requisitam é durante o dia. Então, eu vou com o horário nobre do PTL à noite,
vou concentrar minha atividade durante o dia e à noite. Só que depois eu fui percebendo que para imprimir maior volume, eu precisaria ampliar também esse horário. Então, fui fazendo os ajustes dentro da minha rotina, mas sempre mantive todos os dias. Uhum, legal. E você, Pedro? Foi muito interessante, né? Isso aí que ela falou, de é como, cara, que o Joel J disse, é como escovar os dentes, como você pegar e dirigir um carro, né? Vai no automático mesmo. De tanto você fazer, acaba que já é normal, natural, né? Mas tudo Com tem. vontade ou sem vontade, né? E, tipo assim, no dia que eu não faço, eu fico com aquela consciência pesada, meu Deus. Eu nem lembro, Leti, assim, eu lembro uma vez, já tem muito tempo, que eu fui no sábado para casa de uma amiga que tem uma casa de praia aqui. Eu fui, mas eu não queria ir, mas aquela coisa, né, de socializar, meu esposo queria ir e tal. Eu fui, eu fiquei lá pensando no PTL. Aí eu falei, não vou mais, cara, quando eu não quiser ir, eu não vou. Também quando eu vou, quando eu tiro assim, ó, hoje à noite eu vou sair, eu já me desligo, vou sair, porque é necessário também, mas sabendo que eu vou ter que compensar, ou geralmente eu faço uma coisa que eu aprendi com você, que você me falou assim, você dá meio que benefícios para você mesmo. Tipo, tipo assim, se eu fizer matrícula até tal hora, eu vou. Então, eu faço muito isso. Se eu já sei que à noite eu tenho um compromisso que eu queira ir, eu já vou começar mais cedo hoje, para já compensar e não ficar com a consciência pesada, mais ou menos por aí. Legal, eu peguei algo ali que a Kelly falou sobre a culpa, gente, então fica a dica, hein? Se você não tá sentindo aquela culpinha, sabe? Nossa, minha consciência tá pesada, não tá trabalhando hoje, é porque você ainda não está constante, alecrim dourado. Então, vamos trabalhar todos os dias para ter isso. Eu já tive, muito isso, porque a gente é constante, a gente tá lá acostumado a fazer no dia a dia, e quando a gente não tá, a gente pensa, nossa senhora, tá faltando, né? Então, trabalhe com esse sistema, inclusive, de recompensas, como a Kelly falou, que daí você consegue aliar os dois ao mesmo tempo, tá? E você, Pedro, conta para nós. Então, Leti e pessoal, eu nunca fui uma pessoa muito constante, né? Não só na atividade da WSP, mas outras atividades também, é, muito por conta da procrastinação. E a partir de fevereiro desse ano, eu adotei algo que eu banalizava, que o pessoal falava e eu não adotava, que era agenda. Eu passei a adotar a agenda como o meu chefe. Porque como eu não tinha capacidade ainda emocional de me governar, de falar que naquele momento que eu estabeleci para o PTL, eu vou parar tudo para fazer o PTL e não desviar a atividade, como eu não tinha ainda esse autocontrole meu das minhas emoções, enfim, eu tive que terceirizar esse serviço para a minha agenda e obedecer ela. Foi tão forte isso, inclusive o André Cardoso me passou muito essa dica, que como assim tão forte? Por exemplo, se eu estabeleci 30 minutos de descanso, eu não vou ligar naqueles 30 minutos. Nem se alguém me pedir para ligar naqueles 30 minutos. É louco. Porque eu obedeço a minha agenda. Naquele momento eu estou descansando, eu vou olhar Instagram, eu vou comer, eu não vou fazer nada, não vou ligar. Agora, quando acabou os 30 minutos também, eu não vou fazer nenhuma outra coisa. Então, essa minha agenda, ela me educou, ela tá ajudando a me educar. Porque eu obedeço mesmo a minha agenda. Se naquele horário é para eu estar fazendo uma atividade administrativa aqui da EdTech, que eu cuido aqui também da atividade administrativa da EdTech, eu não vou ligar, eu não vou participar de nenhuma reunião, não vou fazer nada. Eu estou ali focado naquela atividade. Eu estou obedecendo a minha agenda que eu mesmo estabeleci. Agora, no horário do PTL também, nada me para. Nada, alguma coisa burocrática para resolver da EdTech ou alguma coisa extra. Não vou. Ou seja, esse nível de obediência, não é só obediência no sentido do trabalho, mas até nessa questão mesmo do próprio descanso. No descanso, você não vai fazer nada além de descansar. Você vai cumprir aquele descanso. Então, e isso está me educando. E essa educação está me fazendo cumprir o que é o básico, que eu estabeleci, que é pelo menos 8 horas de PTL por dia. No mínimo. Poxa, é o que todo mundo fala. Se eu fosse CLT, eu teria que trabalhar pelo menos 8 horas. Então, eu vou estabelecer aqui essas 8 horas. Só que, obviamente, hoje é muito mais porque você começa se os resultados, você começa a ter essa constância, começa os resultados a vir, você começa a ficar mais confiante e 8 horas passa a ser pouco. Você começa poxa, por exemplo, o que eu costumo dizer, né, lá no Acarajé, eu ficava mais cansado na semana quando eu fazia 1, 2, que eu
Já cheguei a ter semanas fazendo 1 a 2, do que quando faço 28, 30, 35, quando eu fiz 38 na semana das finais. Eu fico muito menos cansado, eu fico tranquilo, na verdade, eu fico com aquela sensação de... Eu quero ver como é que eu vou sair aqui, Eita, ó. alguém ligou o áudio aí. Cristiane. Multa, pessoal. E aí, deixa eu pegar de novo aqui. Estava Mas das 8 horas. isso, então acaba que quando você começa a ser educado pela sua própria agenda, vai ter um momento que você vai ver que aquelas 8 horas até que tá pouco. Aí você começa a fazer 9 horas de PTL, né? E aí hoje, como a gente tem a agenda do recrutamento também, e como eu tenho 100% de dedicação à WSP, o recrutamento eu faço pela manhã, tenho a agenda de recrutamento pela manhã. Algumas vezes eu tenho que fazer recrutamento à noite, porque não dá jeito de conciliar com o horário da pessoa, a pessoa não tem nenhum horário pela manhã, aí a gente tem que ver um horário à noite, enfim, a gente está aprendendo todo esse universo ainda, mas é isso, eu estabeleci a agenda na minha vida. Então, depois de ver muitas pessoas falando sobre agenda e ser incrédulo, ou, na verdade, até ser crédulo, até fazer uma agenda ali qualquer. Enfim, aquela agendinha medíocre, não. A minha agenda no meu celular toca e quando baixa aquele horário eu vou e já tô... E, na verdade, hoje já tá tão normal que hoje já estou acostumado nos horários. Né? E qualquer coisa nova que aparece, eu coloco na agenda e aquele horário eu vou estabelecer para aquilo. Para não tirar do meu PTL, se alguma coisa eu tenho que resolver à noite, eu entendo que eu vou ter que começar um pouquinho mais cedo, porque minhas 8 horas de trabalho eu não vou poder parar, não vou poder faltar, e é isso, né? Eu coloquei essa agenda bem forte, como realmente o meu chefe. Muito bom. Vocês percebem que os dois falaram da mesma coisa, né? Em formatos diferentes. Então, cara, quando você tem problemas, pessoal, com disciplina, com constância, o seu chefe tem que ser outra pessoa ou outra coisa, como horário de ligação. Antes de 8 horas, eu não durmo hoje, eu não vou fazer qualquer outra coisa se eu não cumprir minhas 8 horas ali de trabalho. Eu não vou, como a Kelly falou, no meu compromisso, num aniversário, numa festa, alguma coisa que eu quero muito ir, enquanto eu não fizer o meu compromisso primeiro. Então, pessoal, é o que a gente sempre martela aqui. O seu cérebro, ele é domesticável. Cara, graças a Deus por isso, o seu cérebro, ele é treinável. Ele precisa entender que você tem uma prioridade na sua vida nesse exato momento, nesse intervalo de tempo, tá? Todo mundo passa por um delta T, por um tempo aqui. Então, nesse tempo é de plantio, muito plantio. Qual é a sua prioridade? PTL, é a ligação, é a sua matrícula, é o seu terço, é sua estrela. Cada um vai aumentando as suas prioridades conforme o processo aqui, ou vai mudando as prioridades conforme o seu processo aqui, entende? Hoje, a prioridade de um franqueado, por exemplo, é o recrutamento. A prioridade de White é a primeira matrícula, é a sua estrela. Do Blue, começa a mexer ali com o recrutamento, mas ainda não é a tua prioridade. Prioridade é a sua matrícula, as suas 10 na semana. Do Gold, do Black, começa a ser o recrutamento, mas mais ainda a ligação, sabe? Então, as prioridades aqui, nesse momento, vocês têm. E vocês têm que valorizar. O seu cérebro precisa entender que, se eu não cumpro isso, eu não vou ter aquilo. É uma condicionante, porque se a todo momento, dentro do seu PTL ali, você vai para o mercado, vai levar filho na escola, vai buscar a esposa porque ela ligou, você interfere nisso, seu cérebro começa a entender o quê? Beleza, normal, é uma bagunça assim mesmo, entendeu? Agora, se você começa a colocar isso como uma rotina inegociável, ser inegociável, gente, as coisas fluem. As coisas fluem e começa a disciplina a acontecer, a constância, porque você está ensinando seu cérebro quem é que manda. Não é você nesse momento. É a sua meta, beleza? Afinal de contas, a gente sempre fala aqui, né? Sem meta, você não vive, você sobrevive. Você é só mais um. Você precisa ter meta, você precisa bater, você precisa cumprir, beleza? E, pessoal, ontem o Flávio falou uma coisa muito interessante também na aula, né? Quem não viu, assista, fica gravada na sua plataforma. Ele falou sobre as 3 coisas, únicas 3 coisas que vocês precisam saber e vocês precisam ter na sua vida, porque é isso que vai te levar ao sucesso. E a primeira delas, que essas 2 pessoas aqui já dominam, é vendas. Vendas.
vocês dominaram esse primeiro passo, né? E tem muita gente que ainda está nesse processo de dominar aqui, né, no nosso exército. Tem gente que está ali, já fechou uma estrela, mas parou, não domina mais, ou acha que alguma coisa está pegando, questão de mentalidade. Como é que foi para vocês? Vocês lembram, assim, claro que não tem um momento exato, mas como é que foi para vocês dominarem a venda? Além disso que vocês falaram, né, da disciplina, dos horários de ligação, mas como que foi esse processo para vocês de dominar as vendas? Vocês lembram, assim, como é que foi isso? Posso falar, Pedro? Eu lembro que quando eu estava fazendo um treinamento, na verdade, que eu recrutei, e eu lembrando dessa fase inicial, né? Eu fui diferente, né? Achei eu e Pedro, porque a gente foi recrutado pelo Flávio, então foi outra estrutura. E eu lembro que, assim, que para mim era totalmente fora da minha realidade, né? Nunca trabalhei com vendas, né? Meu pai é empreendedor, mas aquele empreendedor bem rudimentar, vamos dizer assim, né? Que faz as coisas. E aí foi muito diferente, só que a partir do momento que eu me propus, né, a participar do programa, eu digo, oh, é algo novo, eu preciso aprender. Se Flávia está dizendo que é algo que é aprendível, que todo mundo pode aprender, eu vou aprender. Talvez seja mais desafiante para mim, que eu nunca trabalhei com isso e tal, mas eu vou aprender. Então, uma coisa que eu lembro que eu fiz muito, eu não fui daquela que ficou só ouvindo as aulas. Eu ouvi muitas aulas, que eu sou um pouco teórica, de certa forma, fiz as minhas anotações, né, a respeito ali da estrutura, mas eu entendi que ele me disse, eu preciso praticar. Eu só vou aprender quando eu praticar. Então, uma coisa que desde o início eu fiz era de fazer essa autoanálise, né? Porque eu sabia que eu não estava boa. Porque Flávia me disse, você vai fazer a primeira entrevista, vai ser daquele jeito, geralmente é para um amigo e tudo mais, mas tinha uma técnica, que é uma técnica espetacular. Quando eu conheci a técnica, eu digo, uau, eu tinha uma técnica espetacular. E eu falei assim, tem uma técnica, eu vou aprender essa técnica. Só que eu vou aprender, já entendi a teoria, mas eu vou aprender na prática. Então, no início, como eu queria aprender mais, e era mais uma renda extra, eu fazia inicialmente, né, como eu trabalhava ali, não muito tempo, mas eu já comecei a fazer todos os dias. Eu fazia todos os dias, não vou dizer que eu fazia o domingo, por exemplo, logo no primeiro mês, mas eu fazia todos os dias, e eu falei, para eu aprender, eu preciso ir. Então, esse processo de aprendizado, ele implica realmente da gente se colocar. E as coisas vão acontecendo, como o Flávio falou, as sinapses vão acontecendo, você vai pegando as coisas. Hoje a gente olha assim, né? Se torna tão natural uma objeção você converter, que antes. Eu lembro minha primeira ligação, apesar de eu não ter muito problema com falar e tudo mais, eu sou tímida, sou mais extrovertida, a minha primeira ligação eu tremia. Eu falei, tá, tudo bem, mas lá da outra pessoa, uma pessoa que não me conhece, que assim, eu liguei para um referido de um amigo, não foi pessoa conhecida, a primeira ligação mesmo, assim, e eu falei, a pessoa não me conhece, o Flávio falou que eu sei mais do que a pessoa, e fui, né? E foi vencendo. Como é que a gente domina a venda? Né? A partir do momento que a gente vai vencendo esses pequenos medos, esses pequenos bloqueios que cada um tem, até o momento se torna natural. Não tem outro caminho. Pelo menos eu acho que não tem outro caminho de você dominar a venda, a não ser você se colocar nessa prática todos os dias e fazer essa análise, autoanálise. Eu acho muito importante a questão da autoanálise. Quando eu levava uma sabonetada, eu ficava, o que eu errei aqui? E tal. Às vezes a gente não errou nada. Até hoje a gente leva sabonetada. Às vezes a gente percebe que a gente pode ter errado, que a gente continua errando, acontece, mas você já tem uma consciência muito maior e se torna natural. Hoje a venda é natural, né? Para a gente. Boa. E você, Pedro? Então, Leti, eu fui uma pessoa que eu aprendi a técnica muito rápido. Eu não fui daqueles que precisou de script. Eu, na primeira aula que teve do Flávio, no outro dia já fiz ligações para meus amigos, já aplicando técnica com meus amigos, fidei com meus amigos, enfim, fiz tudo que o Flávio mandou, eu falei, vou fazer com meus amigos, né? Não tinha, era tudo mato na época, né? Então a gente só tinha aquele primeiro direcionamento, falei, vou fazer daí, vou fazer tudo. E eu aprendi a técnica muito rápido, isso foi bem bacana. Só que a gente sabe que não é só técnica, né? 20% é técnica, como a gente fala. Eu percebo hoje que a técnica, sim, é a base, é toda aquela nossa estrutura de conversa,
mas o importante mesmo é o que o Caio trouxe como palavra, que é entrar de corpo e alma, né? Que é o que ele trouxe, né? Essa nova palavra, essa nova, assim, esse novo jeito de falar, que a pessoa às vezes só entra de corpo. Ou seja, eu cheguei a Black só de corpo, foi pedreira. Eu fazia não sei quantas mil ligações, mas foi só de corpo, ou seja, só na técnica, só no DI mesmo, e vamos que vamos, e beleza. Mas isso foi 2021. Mas a performance que eu estou tendo esse ano, eu percebi que a alma veio. E quando a alma vem, a leveza vem também. Então, é aquilo que eu disse, né? Às vezes eu fazia 2, 3 vendas na semana, me sentia com peso, meu Deus do céu. Terça-feira, nossa, passou um caminhão em mim. Quer dizer, quarta-feira ali, né? Eu acordava parecendo que tinha passado o caminhão em mim. Hoje, né? Eu já tenho alguns meses já fazendo acima de 15 pontos na semana e leve, tranquilo, porque eu coloquei essa alma. Mas quando beleza, ok, Pedro, corpo e alma, mas como é que coloca a alma? Então, eu só tenho uma resposta que é a que todo mundo dá, que é clichê. É fazendo muito. Porque quando você vai praticando, você vai fazendo, automaticamente você vai entendendo os processos, aí você entendendo os processos, você começa a se conectar mais com as aulas. Se conectando mais com as aulas, aí vai te motivar a fazer mais. E tudo isso faz com que você seja levado a uma direção que é essa direção que você acaba se entregando, porque o ambiente, ele é rei, o ambiente, ele transforma. Então, você está tão inserido, você está... Assim, ninguém faz algo, ninguém liga todo dia se não tiver aqui conectado na salinha, se não tiver participando de reunião. Não existe uma pessoa que liga por ligar. A pessoa liga porque ela está conectada a todo o ecossistema e, obviamente, conectada ao objetivo dela. Então, é algo da prática. O domínio da venda é o clichê, mas o clichê é a verdade, é a prática. Eu cheguei a Black na raça mesmo, raça mesmo, e a gente acha que, beleza, chegou a Black, tem um entendimento que a gente domina as vendas, mas a partir desse ano que eu entendi mesmo que é dominar as vendas, que é, poxa, hoje eu vou fazer hoje eu vou fazer 8 pontos. E você vai lá e faz. Você entra na ligação, você entra com tanta energia, só você fala com um tom de voz tão lá em cima, que a pessoa, assim, a coisa acontece com tanta confiança, e aí vem toda aquela questão que o Caio Carneiro fala, que confiança vende e tudo mais, então é tudo uma questão da prática. No início você vai escorregar muito, vai tomar muito mais sabonetada, e outra coisa também, no início eu acredito que existe uma linha, 2 linhas. A primeira linha é aquela linha mais difícil, onde você é o início do trabalho. Ou é o início do trabalho, ou o recomeço para muitas pessoas, que é a linha, que é aquela questão de você pegar pessoas ignorantes, é você pegar muita desligada na cara, muita desligada no cartão. Isso no início, ou para aquelas pessoas que estão recomeçando, acontece muito. Mas existe um outro estágio, gente. Existe um outro estágio que é aquela questão das prioridades. Tem meses que eu não pego uma pessoa ignorante, não sei o que é uma pessoa ignorante na minha vida, porque eu digo para a pessoa a prioridade que ela já tá, a pessoa já falou com ela, já ligou para ela já está me esperando, é diferente. Mas para você sair dessa primeira linha para a segunda linha, é trabalho. Então, essa segunda linha é a segunda linha que você faz um trabalho um pouco mais inteligente, com prioridades. Você não, acontece sabonetada, acontece desligada na cara, mas o índice é muito menor. Mas para você chegar nesse estágio, você tem que passar por toda aquela pedreira de pegar pessoas talvez realmente não acham nem importante o inglês, não falam nem interessadas, né? Porque a gente ali, a gente pode mudar isso. Mas aquelas pessoas que não acham nem importante. Aquelas pessoas, para que inglês? Inglês, eu não falo nem português, ou seja, aquelas pessoas que não têm nem aquele nível básico de consciência. Então, mas você tem que passar por isso. É meio que uma regra. Você tem que passar por isso, você vai passar por essa estrada de chão batido ali, para depois você começar a navegar ali, que é a chamada alta performance, né? Não que seja mais fácil, mas você faz um trabalho mais inteligente
e aí é só o volume. E aí, botando o volume nisso, fica melhor ainda. Muito bom, Pedro, muito bom. Ó, só nessa fala dele, pessoal, se vocês perceberam, ele já respondeu essas perguntas aí que vocês estão fazendo no chat. Como é que é a agenda de vocês? Cara, ele já falou 8 horas que ele trabalha ali no dia, metas diárias que ele estipula, muitas vezes 8 pontos no dia, prioridades que ele trabalha. Essa é a agenda, gente. E trabalhar com aquilo que você tem, conforme o teu dia. Sua agenda também é mais ou menos assim, Kelly? Como que você concilia? Para quem concilia com o trabalho, que horas que você foca, no caso? Quantas entrevistas você busca fazer no dia? Você estipula uma meta diária? Como é que funciona a sua agenda? Eu sempre trabalhei muito com meta de horário, mas de horário focado. Tipo, é horário, pegar o que o Pedro falou, é PTL e é PTL. Nada acontece. Você falando na última reunião, você falou do vídeo que você gravou que você ia comer 10 horas da noite. Eu fazia isso, eu só parava 10 horas da noite, porque eu só tinha a minha Brasil, né? Hoje eu tenho linha fora, mas eu só tinha Brasil, até virar Black, minha linha era toda do Brasil. E eu disse, eu tenho poucas horas para ligar. Se eu for parar ainda para jantar, e você dá aquela baixa, não vai. Aí eu ia comer 10 horas. Hoje eu já mudei isso, porque eu acabo iniciando hoje mais cedo, dou uma pausa e tal. Mas era a minha realidade. Então, é esse foco, essa questão que você tem. Eu sempre foquei muito nos horários, né? Questão de tempo, de dedicação. E uma coisa que eu, até da outra pergunta que você fez sobre essa organização de agenda, eu tive um momento que eu me atrapalhei muito. Como eu trabalho em home office, eu misturava muitas coisas. E Caio Carneiro falou uma coisa que eu falei, eu percebi, eu também sou assim. Ele fala que ele meio que divide em blocos, né? Eu tenho isso, eu preciso encerrar isso. E eu também sempre fui assim, eu gosto de encerrar aquilo que eu comecei. E chegou um momento que eu estava misturando, era PTL, aí eu abri aqui o meu trabalho e não sei o quê. Isso gerou um caos que eu não conseguia administrar e me prejudicou muito, mentalmente, psicologicamente, porque eu não conseguia nem dar o meu melhor lá no meu trabalho e nem aqui. E isso foi uma virada de chave para essas minhas últimas semanas. Porque, claro, que às vezes eu interrompo, tem um agendamento, tudo bem, mas hoje eu administro melhor isso. Então, para quem tem outras atividades, né, administrar muito esse tempo, esse foco, né, nessa questão. E com relação ao que Pedro falou, da mentalidade, você vê, poxa, eu já domino a venda, porque a gente tem essa leveza, faz toda a diferença de você entrar leve, realmente, não com a intenção de matricular, que é a matricular consequência, mas de você atender. E Pedro falou dessa ideia da pedreira, né, que a gente pega no início, desligada na cara. Hoje é muito raro a gente ter. Só que você vê como são estágios. Eu, como tenho, meus horários são mais limitados, eu comecei a buscar até por estratégia linhas fora, para poder ligar outros horários. Então, Estados Unidos é uma linha que eu sempre tentei entrar, nunca consegui progredir muito, mas eu ainda pego pedreira nos Estados Unidos, porque lá eu ainda, né, é tudo estágio, né? Você vai gerando ali o domínio de cada coisa. Então, só que a sensação que eu tenho é essa, eu digo, pronto, Estados Unidos é um pouco diferente, a abordagem, né, as pessoas, mas é algo que eu vou dominar, né? Então, essa consciência, porque eu já dominei Brasil, eu já dominei, eu faço Angola, eu faço Europa, ok, e aí você entende a versatilidade da venda, porque é você entender sobre pessoas. É muito diferente se atender um brasileiro que está aqui, é diferente, muito diferente entre aspas, né? Mas é diferente ali as expectativas das pessoas, a abordagem, uma pessoa que está na Angola, uma pessoa que está na Europa ou nos Estados Unidos. Só que você vai entendendo sobre pessoas também. Eu acho que é esse o barato. E aí isso torna mais leve, a sua abordagem mais leve, e você entende, poxa, eu domino a venda, de certa forma, eu domino a venda. Então, isso é bacana. Isso você só tem, é o que eu botei ali, é processo e volume. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, é processo e volume. Um espetáculo, como diria Caio Carneiro, né? Esses dois, muito bom conhecer vocês, gente. Eu ainda não conhecia assim, né, nessa profundidade que a gente viu aqui agora. Também é um prazer para mim, de verdade, estar aqui com vocês. São exemplos que eu acompanho também o Pedro ali desde o início com a Thay, a Kelly que veio se desenvolvendo também. Nossa, isso é maravilhoso, ver o nível que vocês estão, sabe? Vendo que vocês também são exemplos para a equipe de vocês e para o nosso exército. Não à toa vocês estão aqui hoje, nesse momento, compartilhando. Esse momento chegou. A alma de vocês estão aqui, né? Como bem disse o Pedro. Então, muitos aí devem estar apenas com o seu corpinho aqui, nesse momento, nessa fase da sua vida. Mas a gente quer, galera, a tua alma.
Olha só, o seu futuro pede a sua alma, o seu coração aqui dentro. É isso que vai te fazer voar longe. Pega esses exemplos, aplica de verdade, faça o que eles fazem, que vocês também vão conseguir. Não tem como alguém que não desiste não conseguir. É só você continuar, beleza? Então vamos com tudo hoje, exército? Ontem a gente foi bem, hoje vai ser melhor ainda, porque a gente tem pessoas fantásticas que já estão dominando ali o número 1, que são as vendas. Temos líderes incríveis que também já estão no estágio número 2. Nosso exército é um espetáculo. Essa temporada vai ser nossa, tá? Hoje, Tropa de Elite Blue, presta atenção, tem promoção, como eu falei nos vídeos ali para vocês. Quem fizer pelo menos uma matrícula hoje, para a gente realmente arrebentar a boca do balão, vocês vão estar já amanhã na nossa reunião, tá? Para a área geral e para a área exclusiva. Tem gente aqui perguntando do planner, eu sei que vocês adoraram aquele planner, mas naquela semana a gente perdeu, tá? Então, a condição sempre dos sorteios é que a gente vença, que a gente ganhe. Então, todos os sorteios são sob a condição de ganharmos naquela semana. Então, essa vai ter kit oriental, vai ter planner, então se prepara, já começa aí, ó, ativar o teu senso de urgência para matricular hoje, matricular amanhã, a gente está junto no final de semana, beleza? Então, vamos arrebentar, gente? Vamos lá juntos, tá? Eu quero ver os dois, Pedro e Kelly, matriculando hoje. Eu também vou estar na salinha aqui com vocês. A turma toda, nosso exército unido. E você, semana após semana, dia após dia, sua alma vai estar aqui um dia também, tá bom? Então, vamos para cima, galera. PTL bom aí, um ótimo, excelente PTL para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Bora!